dia, gente! Hoje é terça-feira, começando aqui mais um vídeo desse canal. Hoje o vídeo vai ter uma pegada assim um pouquinho diferente, até comprar uma lapela pro áudio ficar melhor. Vou começar me apresentando, meu nome é Laura. Tem um ano já que tô morando aqui em Portugal. Eu vim morar aqui com meu digníssimo namorado. Eu me mudei pra cá sem nunca nem ter feito uma viagem internacional na minha vida. Então eu vim conhecer tudo. Só quando eu cheguei, vim conhecer tudo na prática. Então tudo que eu sabia antes sobre Porto, Portugal, imigração, era só o que eu via nos vídeos no YouTube, ou no TikTok, enfim. Quando eu cheguei, eu já gostei logo de cara, né? Eu já morava numa cidade grande no Brasil. Quer dizer, eu morava em Salvador, capital da Bahia, que, assim, tem a dinâmica de cidade grande, mas eu sabia que não tinha nada a ver com estar morando na Europa. Então eu ficava assim, cheio de pontos de interrogação na minha cabeça. E acho que é normal, né? Até porque mudar de país é uma coisa muito doida, assim. Eu ainda me lembro a sensação que eu ficava no dia de vir pra cá. Eu fiquei muito empolgada, muito ansiosa, muito preocupada também em ficar barrada na migração e tudo mais. Mas por incrível que pareça, a gente se adaptou super rápido, tanto ao fuso horário quanto à cultura. Não sei se é pelo fato de a gente ter se planejado muito ou se tava só nos planos de Deus mesmo, enfim. Agora que a gente fez um ano, eu tava assim meio pensativa, eu até falei com o Ed sobre isso, que nesse um ano a gente se desenvolveu muito pro lado positivo, no caso a gente amadureceu muito também. Pensar que eu morava no interior, depois eu me mudei pra Salvador por causa do trabalho, então eu já comecei a me desenvolver assim mais um pouco, mas nada se compara a você mudar de país, cara. Então eu criei assim esse canal pra mostrar um pouco da minha rotina, porque eu gosto de fazer videozinhos sobre a minha vida, eu gosto de mostrar a minha visão sobre as coisas, só que eu fazia vídeos curtos, eu queria fazer vídeos mais longos, e eu acho que a única plataforma para postar vídeo longo é aqui no YouTube. E eu tava pensando nisso e também eu converso com as amizades que eu fiz por aqui, por Portugal, e conversando com eles eu vejo que é um país assim muito de recomeço. Eu vejo que as pessoas vêm pra cá pra recomeçar a vida, vêm pra cá pra crescer profissionalmente, mudar de vida, ou então pra ajudar a família que tá no Brasil, no seu país de origem, ou então elas viajam só pra ter a experiência de migrar, conhecer novas culturas, aprender novos idiomas, enfim. E tem uma coisa que as pessoas tendem a achar, e eu também achava, é que assim, a Europa é mil maravilhas, é tudo muito chique, que a Europa é maravilhosa, e de fato a Europa é maravilhosa, mas, como todos os lugares do mundo, tem os seus pontos positivos e negativos também. E agora, estando aqui há um ano, eu acho que seria interessante mostrar para vocês, do meu ponto de vista, as coisas que eu acho muito legais daqui e as coisas que não são tão boas. Porque a gente sempre vê muitos vídeos no YouTube de pessoas que vão morar em Londres, vão morar em Paris, vão morar na Itália, e a gente tem que lembrar que aquele vídeo é um recorte da vida da pessoa. Então você acha que às vezes tudo é mil maravilhas na vida da pessoa só porque ela foi morar na Europa. Então nesse vídeo eu queria mostrar as coisas positivas e negativas que eu aprendi ao longo desse um ano que eu tô aqui. Mas eu queria deixar também isso bem claro, que é a minha visão, porque cada um tem uma experiência diferente quando vem pra cá. Tem pessoas que vêm pra cá sem suporte nenhum, na cara e na coragem. Tem pessoas que, assim como a gente, conhece alguém que mora aqui, no caso minha sogra já morava aqui há um tempo, então tinha alguém para dar uma orientação. Tem pessoas que vêm sozinhas, tem pessoas que trazem a família e tem também aquele tipo de pessoa que é o herdeiro, né, que vem ter algum parente europeu, parente português, então vem para cá para pegar a cidadania e já consegue ali o passaporte vermelho, então fica tudo mais fácil para esse tipo de pessoa. Então sempre tem essas diferenças de pessoas que vêm para cá. E aí as vivências dessas pessoas vão ser completamente diferentes umas das outras. Eu acho que, de longe, uma das experiências mais legais e mais importantes que eu tive foi poder conhecer pessoas do mundo todo, conhecer línguas do mundo todo também, conhecer outras culturas, escutar as línguas. Tem língua que eu nunca sequer ouvi na vida e aqui na rua você vê e é algo normal, sabe? Por conta do número de turistas, de estrangeiros. Eu morando em Feira de Santana, interior da Bahia, eu nunca iria imaginar que um dia eu estaria em Portugal, num rolê com argentinos, colombianos, ucranianos, portugueses, cabo-verdianos e, se bobear, até bangladeshianos. Tudo no mesmo grupo, no mesmo rolê, falando um pouquinho de português, um pouquinho de inglês, e a gente se entende, dá tudo certo. Acho isso incrível. Outro ponto também pra mim que é mais importante do que eu imaginei que seria, é a questão da comunidade. Imigrar para outro país é algo assim que é difícil, tanto se você vem sozinho quanto se você vem em casal também, com nós dois. Então, se você conseguir encontrar, fazer amigos aqui, isso é muito importante. Às vezes eu penso que as amizades que a gente fez aqui foi uma das coisas mais importantes que a gente pode ter feito para passar bem esse um ano aqui. Porque é muito legal você também, é muito engraçado você também ter essa troca de experiências com pessoas que também fazem migração, sabe? Principalmente se além do mesmo país, essa pessoa for da mesma cidade que você. O Ed, ele tem um amigo do trabalho dele que também é de Salvador, também veio pra cá com a namorada, e aí a gente saiu junto, foi, nossa, muito divertido. Eu adorei eles, o Rafa e a Mai. A gente viajou junto, assim. Foi muito da hora pelo fato deles também terem vindo de Salvador, porque eles conhecem a realidade de Salvador e também estão vivenciando aqui umas experiências muito doidas igual a gente. Então, assim, um abraço pra eles dois, porque
porque foi mesmo muito da hora. E eu queria falar que isso é sim uma coisa muito legal, você fazer amigos aqui. Isso é uma coisa que eu não sabia que era tão importante até chegar aqui. E pra mim, o principal ponto que é assim inegociável é a segurança. Ainda mais pra gente que veio do Brasil, então a gente tá acostumado a lidar com esse tipo de problema. E pelo que eu vejo nas notícias, assim, Porto ele tá longe de ser a cidade mais segura do mundo, porém Portugal está na lista de países mais seguros do mundo, entendeu? Se eu não me engano, ele tá em quarto lugar, quarto ou é sétimo lugar. Porém, como a gente é brasileiro e, mais uma vez, de Salvador, que é uma cidade que tem um péssimo histórico quando o assunto é segurança, principalmente porque a maioria dos bairros de lá são dominados por facções, a gente sabe muito bem disso. Então, quando a gente compara uma cidade com a outra, é óbvio que o Porto vai ser muito mais seguro. Mas não é aquilo de, ai, nossa, nada vai acontecer comigo porque eu estou em Portugal. Acontece. E as notícias estão aí pra mostrar pra gente. Isso depende muito do bairro onde você mora também. Tem bairros que são muito mais perigosos e tem outros que não. E como a gente é brasileiro, a gente nunca vai dar mole, né? Apesar de o país ser seguro, é como eu digo pro Ed sempre, doido não escolhe o lugar que vai nascer. Não é à toa que a gente mora aqui já tem um ano e ainda rola assim uma paranoia vez ou outra. Eu saio do meu trabalho de madrugada. E eu venho pra casa andando, porque são 10 minutos de caminhada, de distância. Então não tem por que eu pegar um transporte. E eu não me sinto em perigo quando venho pra cá. Eu até gravo stories, às vezes, no caminho, eu venho caminhando, enfim, falando no telefone com o Ed, várias coisas. Sendo que em Salvador, pra começar aqui em Salvador, eu nunca nem iria pegar um emprego que eu fosse sair de madrugada. Muito menos eu ia pegar o meu celular no meio da rua, nem de dia, nem de noite, nem horário nenhum. E aqui eu consigo fazer isso. Obviamente, a gente dá uma olhadinha assim pra trás, né, pra ver se tá tudo ok, dependendo do horário, dependendo do bairro onde a gente tá. Mas, no geral, a gente consegue fazer as coisas sem sentir medo, principalmente porque a gente mora no centro, que é um bairro turístico aqui do Porto. Como eu tinha dito, depende muito do bairro, porque, por exemplo, bairros mais turísticos não tem aquelas ocorrências de crimes violentos e tudo mais. Olha o gringo ali, na janela. Oi! Hello! Enfim. Como eu tinha dito, bairros mais turísticos, como aqui na Baixa, não tem aquela ocorrência de crime assim violento, sabe? Aqui é mais voltada para golpe. Tem muito golpe aqui relacionado a turista. Tem golpe turístico, tem golpe na internet, tem muita clonagem de cartão também. Eu acho que pelo menos uns 40 ou 50% dos meus amigos já tiveram cartão clonado na vida. E isso é uma coisa que eu tenho medo, porque aqui tem uns golpes muito, muito bem elaborados. Nossa, uma vez o Ed recebeu um e-mail da nossa operadora de internet, de telefone, mas um e-mail assim, muito caprichado, muito bem feito, que você olha e fala, tá, foi a operadora que me mandou esse e-mail. E dizendo assim, às vezes ela oferece uma oferta, promoção, ou então pra dizer que sua fatura tá em aberto, e aí sempre tem um link, clica ali no link pra resolver. E aí se você não prestar muito bem atenção nos detalhes, os seus dados vão de arrasto pra cima. Então, pra fechar o assunto, os bairros mais centrais, os que são os que recebem mais turistas, eles vão ter mais investimento do governo, então são os que têm mais segurança, também são os mais limpos. Vez ou outra, assim, de madrugada, eu vejo que passam aqueles carros varredores nas ruas, lavando as ruas. E no outro dia tá tudo limpinho aqui. Então, de novo, tem essa questão das pessoas que têm mais benefício pra morar num lugar melhor e das que não têm, porque o governo não investe nos bairros mais periféricos e sim nos bairros que recebem mais turistas. Então, uma das coisas que as pessoas falam muito na internet sobre morar em Portugal é sobre o custo de vida. O poder de compra foi algo que impactou muito a gente, e eu acho que a maioria das pessoas que vem pra cá também, né? Realmente o poder de compra, assim, é muito maior do que o Brasil. Aqui a gente pode comprar coisas que, talvez tendo o mesmo emprego no Brasil, a gente não ia conseguir comprar as coisas que a gente compra aqui. Mas a gente tem que colocar na balança a relação do custo de vida com o salário mínimo aqui de Portugal. Bom, acabei de pesquisar aqui, então, o novo salário mínimo para Portugal em 2024 passa a ser 820 euros mensais. Então, para calcular o custo de vida mensal, a gente tem que levar em consideração as seguintes despesas: água, energia, transporte, internet, alimentação, o seu lazer também, e o último fator, que é o mais pesado de todos, que é o aluguel. Então, assim, usando o meu exemplo do Ed, a gente veio em casal, então a gente divide as despesas em casal, a gente consegue pagar tudo isso aqui tranquilamente. O único fator mais pesado mesmo é o aluguel. O valor do aluguel, ou como eles chamam aqui, que é arrendamento, acaba sendo o fator assim que mais encarece o custo de vida de qualquer pessoa aqui em Portugal. Isso, dependendo de qual cidade você tiver, o preço pode ser mais caro ou até mais acessível. Eu não sei como é que tá nas outras cidades de Portugal, mas eu sei que aqui no Porto, em média mesmo, só arredondando bem, tá entre 700 a 1.000 euros um aluguel de um apartamento simples. Isso depende muito, eu tô só arredondando. Então pensa comigo, tá? Se o salário mínimo é 820 euros,
morando sozinho, o aluguel tá de mais de 700, então ficaria muito difícil uma pessoa morar sozinha e ainda pagar um aluguel numa cidade grande como aqui. Então, por conta disso, o que a gente vê por aí, muitas reportagens, é que as pessoas que vêm pra cá acabam alugando quartos em casas compartilhadas, porque não tem condições de pagar um aluguel tendo um salário mínimo. Então, assim, às vezes os senhorios, eles têm uma casa grande e eles colocam pra alugar só os quartos. E as pessoas alugam só os quartos, cada um tem a sua chave, né, do quarto, e aí eles compartilham a cozinha, compartilham a casa de banho, compartilham a casa, assim, no geral. E ainda falando que isso aqui é um recorte da nossa vida, pra vocês terem ideia, eu e o Ed, a gente ganha um pouco mais com o salário mínimo, divide as despesas como casal, e mesmo assim a gente só conseguiu alugar esse apartamento, quer dizer, esse estúdio aqui na Baixa do Porto, porque ele foi uma indicação de uma amiga da minha sogra que conseguiu meio que segurar pra gente. E acho que ela cobrou só um calção na época. E estúdio, eu falei estúdio porque é uma palavra chique pra kitnet, mas é uma kitnet, mas a gente chama de estúdio. E aí às vezes a gente fica vendo assim no TikTok ou nos vídeos no YouTube, um vídeo da galera que faz parecer ser muito fácil você morar em Portugal, um apartamento com uma linda varanda e com uma linda vista, que é super bem localizado, mas essas pessoas, elas precisaram ter muito dinheiro mesmo, e eu tô falando assim de, no mínimo, eles cobram 2 adiantamentos com um calção e não sei o quantos documentos, principalmente se você for imigrante, infelizmente. Também tem aquela questão de pessoas que vêm pra cá e preferem morar em cidades pequenas do interior, porque o aluguel seria mais acessível. Porém, na prática, eu vejo que é mais fácil conseguir emprego em cidades grandes do que nos interiores. Não tô falando que é impossível, eu tô falando que se você vir pra cá com a ideia de começar a trabalhar logo, ou então crescer profissionalmente, morando no interior, seria ter que pegar um transporte pra vir até a cidade grande, trabalhar e depois voltar. Então, logo, economizar no aluguel pra pagar no transporte e você acabar não pagando a mesma coisa. Então, por isso que a gente decidiu morar logo no Porto de vez. Eu já ia me esquecendo também que tem uma coisa que eu acho no mínimo estranho, pra não dizer ser chocante, que aqui tem muitas casas abandonadas. E eu fiz uma pesquisa e eu vi que não é só aqui no Porto, em Lisboa, em outras cidades grandes, Évora, Coimbra, tem muito caso de casas que ficam abandonadas. Ali ao lado da ponte do Luís I, que é um lugar mega turístico, perto da Ribeira, tem um monte de casas que estão abandonadas, completamente destruídas, virando assim, terreno baldio também abandonado. Então eu acho que isso é muito contraditório, um país que está em crise imobiliária, com um preço de aluguel altíssimo, pessoas que não têm casa para morar, e ter tanta casa abandonada assim pela cidade. E assim, eu não sei de quem é a culpa, mas, cara, estão lá um monte de terreno abandonado, terreno antigo que eles podiam restaurar, ou então demolir, fazer outro, whatever, estão lá abandonados. Faz pena. Então, falar agora aqui um pouquinho sobre a questão do trabalho. Sabe o que as pessoas dizem de que você vai para outro país, você vai trabalhar muito, vai trabalhar não sei quantas horas por dia, vai trabalhar em fim de semana, é tudo verdade. Mas eu não tô falando isso como uma coisa ruim. Eu acho que o trabalho dignifica o ser humano, então eu não estou falando isso como forma de crítica. Então, assim, eu não quero reclamar, até porque eu penso que se eu estivesse no Brasil, com as condições financeiras que eu tinha no Brasil, eu ia trabalhando igual uma condenada igualmente. Mas pelo menos aqui eu trabalho igual uma condenada e tenho um grande poder de compra, né? Então, lembra que eu falei que Portugal é um país de recomeço? E eu não acho que só Portugal, né? A maioria dos países que você vai imigrar, você meio que recomeça a sua vida de novo. Porque independente se você tem curso, formação, é muito difícil você conseguir encontrar algo na sua área no curso superior. Então, assim, a maioria dos empregos que te aceitam são subempregos. Não tô falando que é impossível você conseguir algo na sua área, tô falando que é mais difícil. Então, se você já chegar aqui pensando que você vai conseguir algo na sua área, pode ser que você não encontre, pode ser que você demore de encontrar, perca dinheiro e se arrependa. Por isso que aqui em Portugal é muito comum você começar trabalhando em restaurantes, ou na limpeza, ou como cuidador de idoso, que é uma área aqui que eles precisam muito, tem umas que até pagam muito bem. Eu trabalho em restaurante, o meu primeiro restaurante que eu trabalhei, eu fiquei quase um ano inteiro nele direto, e eu ganhava até um bom salário. Além de ganhar um bom salário, eu também ganhava gorjetas, bonificação e tudo mais, me adaptei super rápido. E eu queria tocar num ponto nessa hora, que quando você começa num emprego que não é da sua área, não adianta ficar, ai, mas não é da minha área, ah, mas eu não tenho experiência, ah, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer esse tipo de trabalho. Eu aprendi, eu ouvi pessoas me dizendo e eu vi isso na prática. Quando você chega como imigrante, como eu digo, quando você vem para recomeçar, você tem que aprender a se adaptar. Quando você consegue se adaptar ao meio que a vida te coloca, você
voa, você vai muito além. Imagina que você chega num país, fica recusando emprego, fica ali esperando cair uma vaga no emprego da sua área, então você vai ficar ali perdendo muito tempo, sem dinheiro, porque você vai estar vivendo, você vai estar gastando dinheiro com alimentação, com moradia, com transporte, você vai estar perdendo dinheiro, que enquanto isso o seu coleguinha que chegou também para emigrar, pegou o primeiro emprego que ele viu na frente, tá fazendo o dinheiro dele, tá juntando o pé de meia dele, já tá à frente de muitas pessoas aí que ficam escolhendo. Então, eu nunca trabalhei em restaurante na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade, eu me entreguei currículo, me chamaram, eu vim, claro, fui na hora, fiquei quase um ano lá. Fui aprimorando as minhas habilidades, porque eu nunca tinha trabalhado em restaurante na minha vida. Lá eu fui aprendendo, eu não sabia nem carregar uma bandeja, cara. Agora eu já sei tudo, já tô assim, não sou profissional, mas também já tô avançada. Então, eu me desenvolvi, fiquei um ano, tive um aumento depois do meu salário, ganhava sempre umas gorjetas. O Ed também é a mesma coisa, sempre trabalhou em restaurante, não sabia nada e aprendeu igual a mim. E é isso, a gente tem que aprender a se adaptar, juntar o nosso pé de meia, e aí com calma, quando a gente tiver uma boa reserva de dinheiro, tiver aquela estabilidade, a gente procura fazer um curso que a gente quer, ou procura trabalhar numa área que a gente tá especializado, uma área que a gente gosta, e é isso. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, já deixei um like pra me ajudar. Eu comecei o canal agora, então eu tô tentando criar alguma comunidade aqui na internet. Então seria legal se você se inscrevesse, também comentasse aqui embaixo se você já veio em Portugal pra passear, ou se você já morou, se você mora aqui, quais foram as experiências que você teve aqui. Eu queria muito ver aqui nos comentários. E forçar mais uma vez que eu não fiz esse vídeo com a intenção de desanimar ninguém, pelo amor de Deus, mas sim mostrar de maneira resumida os lados de morar aqui. Até porque quem conversa comigo, já conversou comigo pessoalmente, sabe que eu tô muito feliz de estar morando aqui ainda. Eu ainda consigo passar nas ruas e olhar como se eu fosse uma turista, como se fosse a primeira vez. Eu tô muito feliz de estar tendo essa experiência de migrar e que foi uma escolha nossa também vir morar aqui. Esse vídeo foi um pequeno resumo, assim, só das coisas principais do que é morar aqui. Tô muito feliz de ter feito um ano aqui nesse lugar que, por nossa escolha, virou nossa casa e vai continuar sendo até a gente achar que ele deve ser. Obrigada por ter visto também esse vídeo até o final. Gosto muito de você por isso. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo.